Quando pensamos nos monarcas e nobres mais cruéis da história, geralmente não incluímos mulheres. No entanto, a história está marcada com inúmeros exemplos de rainhas e mulheres da nobreza que não foram nada gentis com seus súditos e servos. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar as rainhas e nobres mais sangrentas e brutais da história. E eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Todos conhecemos a lenda de Hera, a esposa vingativa de Zeus, que costumava amaldiçoar e tirar a vida das amantes de seu marido, e até mesmo conspirar para derrubá-lo. Isabel da França, nascida em 1295, teve um papel muito semelhante na história da França e da Inglaterra. Isabel era filha do rei francês Felipe IV e aos 14 anos casou-se com Eduardo II, rei da Inglaterra, sonhando com a possibilidade de um bom casamento. Eduardo era jovem e, pelos padrões da época, era considerado bonito. No entanto, ele amava profundamente o jovem Piers Gaveston, a quem havia até dado algumas das joias do dote nupcial de Isabel. Ela descobriu o caso em um evento social, provocando seu ciúme e raiva. Por esta razão, em 1312, ela convenceu um grupo de nobres ingleses a prender e executar Piers Gaveston, depois de prometer que seriam perdoados. 10 anos após este crime, nasce Eduardo III, o filho mais velho de Eduardo e Isabel, e um novo conflito se inicia. Eduardo II inicia um caso com o nobre Hugo Despenser. Então, novamente despertando a fúria de Isabel, ela baniu toda a família Despenser, queimou seus castelos, recuperou suas posses e castigou e eliminou seus simpatizantes em retaliação. Esses atos fizeram com que Eduardo II a desafiasse, trazendo Hugo Despenser de volta à corte, mais uma vez favorecendo e fazendo com que ocorressem várias batalhas entre seus súditos e os da rainha. Finalmente, entre guerras e conflitos conjugais, Isabel conheceu Roger Mortimer, um prisioneiro com quem teve um caso e que havia escapado da Torre de Londres. Após ser derrotada, Isabel convenceu o rei Eduardo a deixá-la ir com o filho para sua terra natal na França. Isabel então levantou um exército com o qual invadiu a Inglaterra em 1327, derrotando e aprisionando Eduardo e os Despenser, com o apoio de vários nobres. Isabel serviu como regente de seu filho por vários anos com seu amante, até que Eduardo III assumiu o controle da Inglaterra e executou Roger Mortimer em 1330. Depois disso, Isabel foi confinada no Castelo Rising, em Norfolk, onde morreu sozinha no ano de 1358. As rainhas não são as únicas com sangue nas mãos. A nobre Daria Saltykova, nascida no ano de 1730, foi uma das mulheres nobres mais implacáveis do século XVIII. Viúva aos 26 anos, a jovem Daria encontrou uma visão muito particular, completamente diferente da tecelagem e bordados feitos por muitas nobres do seu tempo. Ela gostava de maltratar e tirar a vida de camponeses e servos que trabalhavam em sua terra. Estima-se que Daria tenha eliminado e martirizado impunemente 138 mulheres e pelo menos 2 homens ao longo dos anos. Até que um dia, os parentes das vítimas a denunciaram a Catarina a Grande, desencadeando o primeiro grande julgamento na Rússia contra uma mulher da nobreza. Neste julgamento, realizou-se uma investigação que durou 6 anos, na qual as testemunhas desapareceram e depoimentos foram alterados. Concluídas as investigações, a imperatriz Catarina deu o próximo golpe contra a moral dos denunciantes. Ela a considerou responsável pela morte de apenas 38 mulheres, deixando os outros 102 crimes impunes, com o acréscimo de que sua sentença foi completamente leve, insatisfatória para muitas das famílias que aguardavam justiça.
Catarina a Grande limitou Dária a uma simples pena de humilhação pública, colocando uma placa no seu pescoço expondo seus delitos na frente de uma multidão em uma praça. Mais tarde, Dária foi trancada em um convento onde morreu em 1801. Maria I da Inglaterra era filha de Henrique VIII e sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Seu reinado começou aos 37 anos, em 1553, após a execução de Lady Jane Grey, uma nobre protestante de 16 anos que foi feita rainha brevemente após a morte de Eduardo VI, o meio-irmão de Maria. A Rainha Sangrenta iniciou uma perseguição aos protestantes em favor do catolicismo e restabeleceu antigas leis contra a heresia. Estima-se que entre 1554 e 1557, Maria queimou cerca de 300 protestantes na fogueira por heresia contra a Igreja Católica, sendo uma de suas primeiras vítimas Thomas Cranmer, arcebispo de Cantuária e ex-assessor de Henrique VIII. Dezenas de pessoas também morreram na prisão devido à fome e martírios. Maria I morreu sem deixar filhos em 1558, nomeando sua meia-irmã Elizabeth I como herdeira, deixando como único legado a intolerância religiosa e o ódio de seu povo à sua imagem. Erzsébet Báthory nasceu em 7 de agosto de 1560 na Hungria, em uma família nobre. Quando criança, Erzsébet teve ataques de epilepsia e se caracterizou por ser muito inteligente. Quando ela tinha 11 anos, ficou noiva do cavaleiro negro da Hungria Ferenc Nadasdy, de 26 anos. No entanto, com 13 anos, ela engravidou de um servo, razão pela qual esconderam seu primogênito, a quem ela deu à luz em segredo. Aos 15 anos, ela finalmente se casou com seu noivo, com quem teve 4 filhos. Após a morte de seu marido em 4 de janeiro de 1604, Erzsébet expulsou sua sogra do castelo onde ela morava, ficando com suas empregadas, que ela trancou em uma masmorra e submeteu a um grande número de crueldades, como costurar suas bocas, queimá-las e até sangrá-las em um estranho ritual de beleza com a ajuda de seus servos. Por 11 anos, os servos foram encarregados de rastrear e capturar jovens da região para satisfazer os apetites carnais e sangrentos de sua senhora. Até que um dia, uma de suas vítimas conseguiu fugir e a denunciou às autoridades. A notícia chegou ao rei Matias II da Hungria, que ordenou ao conde Turso, primo da condessa, que realizasse uma investigação. Depois de entrar no castelo de Castis, o conde Turso e seus homens verificaram que as denúncias dos camponeses eram verdadeiras e que a condessa era um verdadeiro monstro que eliminou cerca de 600 pessoas. Depois de encontrar um grande número de vítimas maltratadas nas masmorras e quartos do castelo, ele decide prender os cúmplices de sua prima por seus crimes e sentenciá-los à fogueira. Para não envolver sua família em um escândalo, Turso evita levar Erzsébet a julgamento e ordena que ela seja presa no castelo de Castis, deixando apenas uma pequena abertura para a entrega de comida e água. A condessa morreu 4 anos depois, aos 54 anos. Essas foram algumas das rainhas e mulheres da nobreza que ficaram marcadas por seus atos abomináveis contra seu próprio povo. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os conteúdos. Nos vemos na próxima história!